A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Daniel Coelho, vosso servo, e hoje estarei ministrando mais uma aula. Amém? Antes de entrarmos no tema da lição, antes de entrarmos na introdução, faço um convite a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, em nome de Jesus. Amém? Você vai estar me ajudando a divulgar o Evangelho de Cristo, e aos que já estão inscritos, que nos acompanham, mais uma vez o meu muito obrigado. Amém? Lição de número 3, Acabe e o profeta Elias. O tema do trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O texto ouro dessa lição, eu gosto de dizer o texto ouro, porque são verdades que vai fazer você compreender toda a lição, então é importante sempre ler o textual. Olha só, saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo de número 9. Verdade prática diz assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundante. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Deus é Pai de amor, bondade, misericórdia abundante. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A verdade é tão prática que eu repeti. O ponto central desta lição é essencial estar em alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. O ponto central traz uma clareza da importância de estarmos alertas. Deus está chamando o homem ao arrependimento, mas se o homem estiver distraído com culpas, diabo, pecado, ele vai focar no alvo errado. Foque nisso. Deus está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Jesus há perdão. O objetivo geral dessa lição é asseverar que todo pecado gera uma consequência. Todo pecado gera uma consequência. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. 2, demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos. E 3, registrar a aridez espiritual do rei Acabe, a frieza do rei Acabe. Por isso eu digo, que essa lição, Acabe e o profeta Elias, poderia ser também Acabe, sua esposa Mar, Jezabel, e o profeta Elias. Se encaixaria bem da mesma forma. A introdução da nossa lição: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. 1 Reis, capítulo 16, verso 31. O coração de Acabe já tinha instalado, já estava cheio do espírito da desobediência, um coração duro diante da palavra de Deus, e para piorar, ele casa com a mulher ímpia, adoradora de deuses falsos. As más ações de Acabe provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Está escrito em 1 Reis, capítulo 17, verso de número 1. Volta ao ponto central: todo pecado tem uma consequência. Tudo que uma nação faz tem consequência. Tudo que uma congregação faz tem consequência. Tudo que um casal faz tem consequência. Tudo que o homem e a mulher faz tem consequência.
Volta à primeira lição que nós aprendemos sobre os bons conselhos. Os propósitos dos homens são muitos, mas os conselhos do Senhor, os caminhos do Senhor são de vida eterna. Coloque no seu coração sempre, nunca escute um homem que não escute a Deus. O primeiro tópico, o casamento de Acabe com Jezabel. Vou deixar um conselho para você. Depois que você assistir toda essa aula, você procura, né, no YouTube, Pastor Carvalho Júnior, Profetas Comprados. É uma pregação maravilhosa sobre Jezabel. É um conselho que eu dou para você. Amém? O casamento de Acabe com Jezabel. Primeiro ponto, consequências erradas, né? Consequências erradas. Acabe induziu o povo à idolatria. Além disso, cometeu o grave erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Jezabel incitou tanta maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis, capítulo 21, verso 25. Pastor, como foi a vida, né? Podemos descrever os conselhos maus que Jezabel deu a Acabe, e o coração mau de Acabe levou ele ao quê? Formas de idolatria na Bíblia. Vou citar para vocês alguns pontos. Primeiro, adoração a imagens. Isaías 44, verso 17. Segundo, oferecimento de sacrifícios a imagens. Salmo 106, verso 38. Adoração a deuses falsos. Deuteronômio capítulo 30, verso 17. Salmo 81, verso 9. O serviço prestado a outros deuses. Atos 7, versículo de número 14. O temor a outros deuses, 2 Reis, capítulo 17, verso 35. Adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem. Êxodo 32, verso 46. Salmo 10, né? Salmo não tem capítulo, verso 6, verso 18 e o verso número 20. Adoração a demônios, Mateus capítulo 4, versículo de número 8 e o versículo número 10. Também 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 20. Vai anotando aí. Mantém ídolos no próprio coração. Ezequiel, capítulo 14, verso 3 e o verso número 4. Adoração a espíritos dos mortos. Salmo 106, verso 28. A cobiça. Efésios, capítulo 5, verso 5. Colossenses, capítulo 3, verso número 5. E o último, aqui, para você gravar e escrever, a sensualidade. Filipenses 3, verso 19. Conselhos errados, de pessoas erradas, ouvir pessoas que não escutam Deus, levam o homem à idolatria. E isso levou a Acabe à idolatria. Ele já tinha um coração perverso, um coração de desobediência, no caminho errado, casou-se com uma mulher ímpia, uma mulher que adorava falsos deuses, e com isso levou ele à idolatria. E aqui eu mostrei para você, né, mais de 10 pontos que são formas de idolatria na Bíblia. Não vou repetir, depois você para o vídeo e vai escrevendo. Adoração a imagens, oferecimento de sacrifício à imagem. Mas tem algo aqui interessante, né? Adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem. Depois você lê Êxodo 32, verso 46 e o Salmo 110, versos 6, 18 e 20. Está adorando a Deus, ao Deus vivo, mas com imagens, com coração idólatra. Adorar a Deus, mas para adorar a Deus precisa segurar algum crucifixo, precisa ter alguma imagem, segurar alguma coisa na mão. Cuidado, isso é idolatria. Toda idolatria afasta o homem do verdadeiro Deus. Ponto 2, a rainha perversa.
Dentre tantas perversidades de Israel, de Jezabel, vou destacar aqui algumas. Primeiro, destruiu os profetas do Senhor. 1 Reis 18, verso 4. Segundo, ameaçou a vida de Elias. 1 Reis, capítulo 19, verso número 2. Terceiro, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. 1 Reis, capítulo 21, verso número 10. Quarto, praticou a prostituição e a feitiçaria em Israel, e por onde ela passava. 2 Reis, capítulo 9, verso de número 22. Quarto, perversidade de Jezabel. Olha só, um homem com coração mau, coração perverso, casa com a rainha perversa, que destruía os profetas, que ameaçava profetas, que tinha um coração injusto, que praticava prostituição e feitiçaria. Já dizia Salomão, há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o final desse caminho são de morte. O trágico fim de Jezabel foi por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade, abominação, contrariam a justiça divina. 1 Reis, capítulo 21, verso 23 e o verso de número 27. Pastor Daniel, no primeiro ponto, o senhor está falando, citando versículos, sim, porque o que nós estamos estudando, o que eu estou ministrando, está registrado de uma forma histórica, profética, e eu preciso que você compreenda de uma forma bíblica e não achismo do pastor Daniel. Então, olha só, o casamento de Acabe com Jezabel foi um casamento que contrariou e contraria a vontade de Deus. Jugo desigual. Pode surgir uma pergunta, pastor, o crente, o cristão, pode casar com a ímpia, com alguém que não teme ao Senhor? Casar pode, mas cuidado com as consequências. Uma jovem que está na igreja, adorando a Deus, pode casar com um jovem que está lá no mundão, nas drogas, na prostituição? Casar pode. O cuidado é com as consequências. Entenda uma coisa, todo caminho leva a algum lugar. Todo caminho leva a alguma coisa. Quem toma decisões erradas precisa estar com disposição para assumir as consequências. Então, casamento, quem escolhe não é Deus. Deus mandou a mulher para mim, não, meu irmão. Toma coragem, toma posição. É você que está querendo, é o seu coração que está desejando, é os seus olhos que olhou aquela mulher, ou aquela mulher olhou para aquele homem e assim desejou. Mas os conselhos do Senhor são esses. Vai casar? Vai namorar? Procure alguém que você vai construir um casamento que glorifique a Deus. Lembrando o ponto central, todo pecado tem consequência. Toda escolha tem consequência. Todo caminho nos leva a algum lugar. Tem uma frase da Alice no País das Maravilhas, que ela sonhando, ela cai num mundo estranho, e no mundo estranho ela fica perdida. E numa árvore ela encontra um gato que uma hora tem boca, uma hora tem olho, e um gato estranho, e ela conversa com esse gato, porque ela viu dois caminhos. E ela diz, olha, eu estou perdida, qual caminho eu sigo? Tem duas estradas. E o gato, que uma hora tinha boca e uma hora tinha olho, uma hora desaparecia, uma hora sorria, diz, olha, para onde você quer ir? E Alice diz, não sei, qualquer lugar. Então o gato diz, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então se você não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Mas se você sabe o que você quer, você precisa dos princípios que te levam a este lugar. Se você quer ir para o céu, morar com Jesus, os princípios estão na palavra de Deus. Creia em Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Mestre. Amém? Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Entenda uma coisa, Deus é amor.
Mas Deus não é injusto. Deus é rico em misericórdia, mas não zombe de Deus, não brinque com Deus. Tópico 2. Elias prevê a grande seca. A intervenção divina, primeiro ponto do segundo tópico. Olha só. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. 1 Reis 16, verso 33. Depois você confere, sou humano, posso errar aqui. Mas aqui, 1 Reis, capítulo 16, verso 36, mostra que Acabe foi tão mau, tão perverso, que a Bíblia registra que ele é considerado o pior rei de Israel. O profeta Elias confrontou esse rei e lhe deu a sentença que não mais haveria chuva a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. 1 Reis 17, verso de número 1. Com a seca veio a fome. Porém, nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados. Olha a perversidade do coração do homem. Mesmo com a seca que levou à fome, meio ao castigo divino previsto pelo profeta Elias, Acabe não se arrependeu. E com isso, o tópico 2, o preço da desobediência a Deus. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades de falta de água e alimento. E mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. 1 Reis 19, 2. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam. Entenda uma coisa, Deus não abandona os justos. Deus não abandona o seu povo. Pode vir vento, vendaval, tsunami, fome, peste, pandemia, Deus não abandona o seu povo. O salmista já nos ensinou, eleva os olhos para cima do monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. As consequências da desobediência levam o homem a provar da ira de Deus. Mas o preço da obediência a Deus faz que o homem sinta a provisão de Deus, o abraço de Deus, a misericórdia de Deus. Então, no primeiro tópico, a intervenção divina, e o segundo, o preço da obediência a Deus. Por mais que Elias sofresse com a falta d'água e com a ausência de alimento e a perseguição de Acabe e Jezabel contra ele, ele viu que Deus estava sempre do seu lado. Elias foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. 1 Reis, capítulo 17, verso 6. Não faltou alimento. Quanto à água do ribeiro secou, o Senhor o sustentou usando uma viúva em 1 Reis, capítulo 17, verso 9. Na ausência de fome, Deus pega um passo para levar comida 2 vezes ao dia para o meu profeta. Enquanto a sede, Deus pega uma viúva e fala, vai lá levar água para o meu servo. 1 Reis, capítulo 17, verso 9. Amém? Esse Deus é maravilhoso. Ele cuida do seu povo. Deus sempre cuida dos seus filhos. Terceiro tópico. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa dos órfãos e da viúva. Deuteronômio capítulo 10, Deuteronômio capítulo 24, verso 21, Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 26, verso 2, Salmo 68, verso 5, Salmo 146, verso 9, Deus sempre cuida dos seus filhos, Deus não abandona os seus filhos. Glorifique a Deus por essa palavra. Amém? Imagine só a viúva orando ou clamando a Deus por provisão, por sustento. Aí Deus envia um profeta que estava com sede, cansado,
fugindo de Acabe e Jezabel. Deus nos surpreende, Deus nos surpreende, Deus é maravilhoso. Estou falando aqui e com a alma jubilando de alegria. Deus cuida de nós. O Senhor sempre cuida dos seus filhos. Não importa quão difícil seja o caminho, Deus suprirá todas as suas necessidades. Siga os conselhos de Deus. Siga os conselhos da Bíblia. Não importa se vai vir chuva, vendaval, seca. Meu irmão, o Senhor sempre cuida de seus filhos. O terceiro tópico, o encontro de Elias com Acabe. Olha só, um coração endurecido. Acabe, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, em 1 Reis 18, dirigiu a Elias com palavras de acusação. És tu perturbador de Israel. Olha a palavra de Acabe para Elias. 1 Reis 18, 17. Parte B. Um coração endurecido faz que o homem não enxergue os seus defeitos, os seus pecados. E com isso o homem fica egoísta, não consegue enxergar os seus próprios pecados. A culpa da desgraça na vida de Acabe, ele não conseguiu enxergar que foi o seu péssimo casamento, que foi a idolatria, um coração duro, a injustiça. Ele não reconheceu que as tragédias da sua vida foi porque ele se afastou de Deus. Um homem com o coração endurecido dirigiu-se ao profeta Elias, que estava ouvindo Deus. Ele diz, com palavras de acusação, Elias, tu és o perturbador. Não, Elias não era o perturbador. Elias era o profeta de Deus. E não temos que buscar profetas que falam aquilo que nós queremos ouvir. Precisamos ouvir profetas que escutam a Deus, porque Deus nos conhece, Deus nos enxerga e Deus não quer que os seus filhos pereçam. Se Deus enviou o profeta Elias, é porque Deus amava Israel, é porque Deus ama Israel. Quando Deus usa um profeta para falar com você, Deus está dizendo para você, eu não quero o seu fim, eu não quero a sua morte, eu quero que você se arrependa para a vida eterna. O coração endurecido, o coração de Acabe estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado, que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Cuidado, cuidado. Volte agora para Jesus. Se arrependa agora. Pare agora. Pode ser que o seu coração vai ficar tão duro como o de Acabe que você vai dizer, não tem como mais voltar. Mas eu quero dizer para você que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Mas quero dizer para você também que todo pecado gera consequência. Receba o perdão de Deus, receba o Espírito Santo de Deus para que você se arrependa e que você aprenda com esta lição de Acabe. Um coração duro só leva o homem à queda e à ruína. Quem dera que nossos cultos de terças, quintas e domingos, o choro, as lágrimas que caem dos nossos olhos não sejam por causa de emprego, casamento, dinheiro, mas que choramos em nossos cultos por arrependimento, por causa do pecado, por causa da maldade. Enquanto as lágrimas caem dos nossos olhos, que das nossas bocas sai a palavra de perdão, de arrependimento. E assim eu tenho certeza que o coração duro vai ficar um coração mole, que um coração de pedra vai virar um coração de carne, e o Espírito Santo de Deus vai estar sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Amém? A sequidão espiritual do rei. Essa lição me faz lembrar de um hino maravilhoso do pastor Fernando Iglesias, Terra Seca. Escute,
em nome de Jesus. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. Todos pecam, mas todos precisam se arrepender. Não podemos usar a desculpa que todos pecaram, eu sou pecador. Não podemos. Um dia uma irmã disse, olha pastor, a gente peca a cada segundo e minuto. Eu falei, misericórdia, irmão. O crente que pega todo segundo, o crente que erra todo segundo, todo minuto em palavras, ações e obras, ele não conheceu o Espírito Santo. Tem um hino da harpa que é poderoso, tentado não ceda, porque ceder é pecar. Amém? Pelo amor de Deus, quer dizer, o crente que se conforma em pecar todo segundo e minuto, está com o coração mais duro do que o de Acabe. Que Deus tenha misericórdia. O pior é que não somente o apostata, o afasta, sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. As consequências do pecado de Acabe não caiu só sobre ele. As consequências do pecado de Jezabel não caiu só sobre ele, porque a nação de Israel, já com o coração idólatra, ouvia os conselhos maus do rei Acabe e Jezabel. A consequência foi para todos e até para aqueles que temiam ao Senhor. A diferença é que Deus cuida dos seus filhos. Amém? A seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. A seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Meu amado irmão, tenha uma vida de oração. Meu amado irmão, tenha uma vida da leitura diária da palavra de Deus. Meu amado irmão, frequente cultos. Esse discurso que crente serve a Deus em casa é um discurso do diabo. É de quem é frio. É de quem está afastado do Senhor. Tenha uma vida de consagração a Deus. Para encerrarmos, vou trazer a conclusão desta lição. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos seus caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Vá para os cultos, vá para a igreja, vá para a oração, que seja no monte, que seja no vale, que seja no terraço. Aquela oração maravilhosa de Jesus, entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus. Leia a Bíblia, escute pregações do pastor Daniel Coelho, do pastor Josué Brandão. Aproveite esta aula, escute a pregação do pastor Carvalho Júnior, Profetas Comprados, ou A Mesa com Jezabel. Consagre a sua vida a Deus, consagre o seu dia a Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando, que esta aula seja útil para as suas decisões. Amém? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Daniel e com muita alegria hoje concluímos mais uma aula, a lição de número 3.